Gente, que alegria estar aqui. Se comporte, se comporte. Você está numa igreja de crente, por favor. Por favor, nós temos convidados hoje. Vamos escandalizar os nossos amigos aqui, por favor. Aleluia, gente. É esses jovens aí, fique tranquilo, gente. Esses jovens aí que estão cheios de Deus. E aí, eles precisam extravasar, né? Porque nós entendemos, quanto mais nós derramamos sobre outros, mais Deus nos enche, mais Deus nos dá, né? Eu sei que nós estamos nesse tempo, a qual Deus tem confiado grandes coisas. Talvez você diga, pastor, eu não estou vivendo isso, mas você vai viver a partir de hoje, em nome de Jesus. Nós estamos no mover, a qual estamos dobrando os nossos joelhos cada domingo aqui por uma causa. E, gente, tem sido algo sobrenatural, tem algo... Os céus estão se abrindo sobre nós como igreja. Nós estamos ouvindo muitos testemunhos de pessoas que estão sendo impactadas com aquilo que Deus está fazendo. Sabe por quê? Porque quando um joelho se dobra, os céus se abrem. Quando alguém entende esse princípio da busca ao Senhor, é impossível Deus não fazer milagres ou continuar fazendo milagres. Então nós estamos nesse mover, nesses 5 domingos já, né? Que nós estamos aqui. E Deus tem sido fiel. Deus tem sido fiel. Amém. E hoje nós estamos indo para o nosso último domingo já, né? Cadê minha esposa? Cadê minha esposa que estava aqui para me auxiliar? Mas se eu não me engano, acho que hoje é o último, né? É o último domingo que nós vamos... É o último, amém. Obrigado. Você estava no banheiro, né? Gente, a pastora está grávida, né? Então fique tranquilo. Ela está assim. E hoje nós vamos dobrar os nossos joelhos por uma grande causa. Talvez seja uma das maiores causas que eu e você possamos dobrar os nossos joelhos. Sabe qual é a causa? Pelos nossos sonhos. Quantos sonhadores estão aqui essa noite? Aleluia! Nós cremos que os sonhos são a linguagem do Espírito. São a linguagem de Deus. E se é alguém que sonha e continua sonhando sobre nós como igreja, como filhos de Deus, é o próprio Deus. Deus continua sonhando. E se eu e você quisermos ter sucesso em nossos sonhos, nós precisamos nos alinhar aos sonhos de Deus. Talvez você está sendo frustrado nos seus próprios sonhos, sabe por quê? Porque quando nós nos desalinhamos com os sonhos de Deus, nós começamos até a conquistar coisas, mas às vezes conquistamos com o nosso braço, com a força do nosso braço, com o suor do nosso trabalho, né? É algo fadigoso, é algo trabalhoso, é algo que nos desgasta. Mas a boa notícia para mim e para você é que quando você está alinhado com os sonhos de Deus, as coisas acontecem de uma maneira sobrenatural. Nós encontramos favor de Deus. Encontramos favor quando estamos alinhados com os sonhos que Deus tem para nós. E os sonhos que o nosso Deus tem para nós é algo tão grande, é algo tão maravilhoso que eu gostaria de ler um versículo para talvez definir como eu posso usufruir desse sonho. Um simples versículo, mas com uma profundidade tão grande. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 31. Eu confesso que quando eu já li esse versículo centenas de vezes, mas quando eu preparava essa palavra, esse versículo ele encontrou vida dentro de mim. Porque eu perguntava ao Senhor, Senhor, qual é o nível que eu posso sonhar? Até onde eu posso sonhar? Até onde eu posso ir com o Senhor? E esse versículo brotou no meu coração e diz assim, disse o Pai, meu filho, você está sempre comigo. E tudo que eu tenho é seu. Esse é o nível que eu e você precisamos desfrutar como igreja, como filhos de Deus, nos nossos sonhos. E entender que tudo que é do Pai é meu. Claro que o contexto aqui, esse pai está falando para o filho mais velho, o irmão do filho pródigo, que ficou chateado, ficou cabisbaixo, ficou
depressivo, porque o filho voltou, porque o irmão voltou. E o pai fez um banquete, fez uma festa, viu? Ele ficou triste demais. Aí a palavra do pai é exatamente esse: filho, por que tu está triste? Você está sempre comigo. E tudo que eu tenho é seu. Note que você estar debaixo do mesmo teto não significa estar debaixo dos mesmos sonhos. Você se intitular cristão, se intitular crente, às vezes não remete a nada com os sonhos que às vezes Deus tem para você e você não vive. Porque há uma necessidade de entender a nossa identidade em Deus. Se eu e você somos filhos, precisamos tomar posse dessa verdade, que tudo que é do Pai é meu. Tudo que é dele é meu. E essa é uma noite de entender isso. E o tema da minha mensagem, não sei se deu tempo de fazer ali. Não deu? Deu, aleluia. Semana passada nós fomos pregar lá em Itapema, né? Ficamos 2 dias ministrando lá. Na sexta ministramos para toda a igreja no culto de ceia. E no sábado ministramos para o culto de casais. Foi tremendo. E eu estou tão acostumado a chegar aqui. Ficou meio... Não ficou muito visível, mas tudo certo. Eu estou tão acostumado a chegar aqui, 10 minutos antes de começar o culto, o Rafa pergunta: pastor, qual que é o tema? Eu falei: é esse. E aí os meninos da mídia já fazem na hora. E nós chegamos lá em Itapema, falamos do tema. Eles: meu Deus, e agora? Aí foram procurar na internet lá o negócio. Mas na metade da palavra saiu, né? Não, nem saiu. Por isso que eu amo a mídia da nossa igreja. Né? Esse aqui ficou meio estranho, mas tudo certo. Eu não sei porque é verde, gente. Coloca o hino lá. Não precisa. Eu tenho meu cunhado que está aqui hoje nos visitando, palmeirense. Saudações tricolores para você. Eu não posso perder a oportunidade, gente, porque eu estou com o microfone na mão, então agora... temos outros palmeirenses, né, Marco? O Douglas, cadê o Douglas? Estava escondido. Mas o tema que eu gostaria de falar rapidamente é exatamente esse: volte a sonhar. Pastor, e qual é o ponto de partida dos meus sonhos? De você entender que tudo que é do Pai é teu. Então, sonhos, eu não estou falando de possibilidades, estou falando de sonhos. Estou falando de algo que não está ao nosso alcance, mas já está pronto à medida que nós depositamos a nossa fé no Senhor. Quando eu falo de sonhos, é você entender que você não vai conquistar com aquilo que você tem em mãos, com aquilo que você tem na conta, ou com simplesmente o teu talento. Quando eu falo de sonhos, nós precisamos entender que há uma necessidade da intervenção de Deus. Por isso que os sonhos precisam ser grandiosos, gigantescos. Se você sonhar com algo pequeno, você pode até conquistar. Mas a boa notícia para nós essa noite: nós podemos sonhar com coisas grandes, sonhar com coisas maravilhosas. E o próprio Deus nos dá uma ideia do tamanho dos sonhos que Ele tem para nós. Isaías capítulo 55, versículo 8. O próprio Deus falando para nós essa noite. Isaías 55, 8 diz assim: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também são os meus caminhos mais altos do que os caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer e produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim, diga comigo, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito a qual eu a enviei. Nós precisamos começar a pontuar os nossos sonhos ou a escrever os nossos sonhos baseado nessa verdade. E entender que se nós simplesmente sonharmos algo natural,
algo que eu posso conquistar, eu vou estar limitando a um Deus que tem pensamentos acima dos meus, a um Deus que tem caminhos, tem propósitos que vão além do que eu já pensei, imaginei. Então eu preciso entender que eu preciso partir ou voltar a sonhar, entendendo essa verdade. Entender que eu posso sonhar coisas grandes, eu posso ter desejos grandiosos, porque quanto mais grande, o mais poderoso eu sonhar, eu entendo que existe um Deus ainda que faz infinitamente mais, faz absolutamente além do que eu mesmo possa sonhar. Há uma necessidade, em primeiro lugar, do versículo 8, entender que os pensamentos do Senhor não são os meus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos. O que é isso, pastor? Eu volto a dizer que é um alinhamento do nosso coração. Quando já fizeram alinhamento do seu carro? Eu estou com o carro do Evandro, emprestado aí. E nós saímos nós estamos saindo a semana toda, mas eu não sei o que eu fui soltar o volante assim, uma hora. Ele puxou para a direita, assim, falei, meu Deus, está precisando de alinhamento esse carro. Essa semana eu acordei, a Alice está como costume de querer vir no meu pescoço, toda manhã. Ela acorda e quer vir no pescoço. E eu, por 3, 4 dias, ela veio. No 5º dia, eu falei, não consigo. Acordei assim, ó, andando assim. A pastora falou, credo, o que aconteceu? Estou desalinhado. Estou desalinhado aqui, ó. Aconteceu algo terrível. E às vezes nós estamos assim com os nossos sonhos. Deus está revelando coisas que às vezes a gente sabe que é bom, mas a gente está desalinhado. A gente decide estar desalinhado. A gente decide não obedecer, ou a sonhar, ou a entender que os pensamentos dele são maiores, que os caminhos dele são mais altos. Então, em primeiro lugar, entenda, tudo que eu e você sonharmos na carne, sonharmos no natural, existe um Deus que tem pensamentos além. Existe um Deus que tem caminhos mais altos. E é uma necessidade minha de me organizar e de me alinhar com os sonhos dele, com o propósito que ele tem. Em segundo lugar, eu preciso entender que existem princípios. O versículo 9 diz o quê? Assim como os céus são mais altos que a terra, e também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Em segundo lugar, eu preciso receber essa revelação. E essa revelação não vem do que às vezes você está ouvindo agora, com o teu ouvido, mas a revelação vem quando você entende no teu espírito, entende no teu coração, de que os sonhos deles são maiores, de que os sonhos deles são melhores. E assim como os céus são mais altos que a terra, os sonhos que ele tem para nós são maiores. Talvez você sonhe em ter um carrinho que hoje você consegue abastecer porque a gasolina baixou, né? Mas o que Deus tem é muito maior. Daqui a pouco o que você quer é só uma família em harmonia. Se você hoje talvez tem uma família harmônica, você entra na tua casa, você sente alegria, unidade, para você talvez já é uma grande coisa. Mas os caminhos do Senhor, os pensamentos dele são maiores. Ele quer fazer da tua família referência para toda a tua geração. Não é só para você. Quem entende isso? É esses os pensamentos que o Senhor tem. Pastor, se eu ganhar um salário e me sobreviver todo mês, está ótimo, pagando minhas contas e sobrando só para comer uma pizza no mês, está bom. Não tenha esse pensamento, não tenha esse caminho como direção da tua vida. Não creia que Deus é o dono do ouro, da prata. Deus, como foi ministrado aqui antes, Deus, não existe problema financeiro para Deus. Não queira só sobreviver financeiramente. Queira enriquecer. Quando você deseja, Deus faz. Mas por que você vai enriquecer, pastor? Por que eu vou enriquecer? Para que o reino dele cresça cada vez mais. Não é para você bater no peito e, ficar um pavãozão, né?
Quantos conhecem o pavão? Agora estou poderoso. Não. Lembra que nós não somos açude, nós somos rios. Eu estou diante de rios aqui, que Deus vai confiar riquezas encobertas, em nome de Jesus, porque vai passar por você. Amém? Então não simplesmente sonhe em sobreviver financeiramente, ou ter simplesmente uma vida normal. O Senhor tem uma vida anormal para nós como filhos. Algo abundante, algo que chame atenção, algo que movimente aquilo que você é. Eu não sei se você vê Deus dessa maneira, mas eu entendo, ou tento entender, ou viver nessa dimensão. A nossa oração é: Deus, se é para ser mais um nessa terra, Senhor, então me promova, me leve. Mas se é para ser um referencial da tua presença, da tua glória, do teu reino nessa terra, então, Senhor, eis-me aqui. Me promova. Eu quero ter os teus pensamentos, então. Eu quero viver nesses caminhos que são mais altos que os meus. Chega de viver uma vida mediana, medíocre, morna. Não, quero viver algo sobrenatural da parte de Deus. Por quê? Porque tudo que é do Pai é meu. Aleluia! Você que é filho, você chega na casa do teu pai, você pede: pai, eu posso ali pegar um copo d'água? Você é assim? Pai, eu posso abrir a geladeira? Não, você chega na casa do teu pai já. Se a Coca-Cola está lacrada, você já abre a Coca-Cola, não está nem aí. Não é verdade? Casa do pai, o que é do pai é meu. O pai comprou um bolinho lá para comer no final da tarde, você chega antes dele, você come tudo. Não é? Aí ele chega em casa: cadê meu? Teu filho passou aí e comeu. O pai vai dar esporro em você? Não. Tudo bem. O que é meu é dele. Tudo que eu tenho é dele. E é essa visão que nós temos que ter do nosso Pai. Nosso Pai Celestial, tudo que é dele é nosso. Sabe por quê? Porque isso vai se manifestar em nós. O versículo 10 fala o quê? Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regar a terra. Diga comigo: regar a terra, fazer brotar, florescer, produzir semente para o semeador e pão para comer. Note que a chuva e a neve têm um propósito. Qual é? Regar, brotar, florescer e produzir. Uau! Aplauda Jesus por isso. Aleluia! Qual é o propósito de sonhar grandes coisas, pastor? De você exatamente ser isso. Ser um regador. Fazer com que o sonho que Deus derramar em você brote, floresça, produza. Não só para você, mas para todos que cercarem você. Os sonhos grandes que Deus vai revelar para você não vai morrer em você. Ele vai florescer em você. Ele vai brotar em você. Ele vai produzir em você. Vai florescer em você. Em nome de Jesus. E em último lugar, os sonhos, versículo 11, fala o quê? Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo e atingirá o propósito para qual a enviei. Deus é um Deus fiel. E se Ele revelar sonhos no teu coração, se prepare, porque Ele vai cumprir. É inevitável, é impossível não acontecer. É impossível, porque a palavra lançada por Deus é como essa água da chuva. Ela produz, ela brota, ela floresce. Eu sei que nós estamos encharcados de palavras de Deus nesses últimos 7 domingos. Não só nesses últimos 7, nós temos palavras para a eternidade aqui. Se eu fosse compartilhar cada palavra que Deus tem para mim como pastor nessa cidade, eu ficaria até amanhã aqui.
Pastor, aconteceu tudo? Não, não aconteceu nem 5% ainda. Mas vai acontecer. Vai acontecer. E o meu papel é continuar sonhando. O meu papel é continuar crendo. O meu papel é me alinhar. O meu papel é me posicionar. O meu papel, em último lugar, é me esforçar. Você quer viver os sonhos de Deus? Esses são os 3 princípios que eu gostaria que você gravasse no teu coração. Alinhamento. Busque uma palavra diretiva de Deus. Não tome decisões baseadas nas crises, nas circunstâncias. Não tome decisões baseadas na necessidade. Busque sempre uma palavra. Se alinhe com aquela palavra, porque quando você recebe uma palavra de Deus, se prepare, que a palavra nunca volta vazia. Quando você recebe um sonho de Deus, se prepare, porque ele vai se realizar. Se Deus falou que você e a sua casa servirão ao Senhor, já era. Pode demorar 1 ano, pode demorar 2, pode demorar 10, mas essa palavra vai se cumprir. Aquele marido cabeça dura que não quer seguir você, ele estará um dia aqui, ó, rendido, chorando, dizendo: Jesus, Tu és o meu único Senhor. Então não desiste, não pare de sonhar. Deus não demora. Deus, ele capricha. Você está solteiro aí, fica tranquilo, não. Deus não está demorando com você, Deus está caprichando. Se caprichou comigo, gente, caprichará para você. O que você está rindo, Lacir? Não entendi essa risada aí. Se caprichou por Lacir, gente. Fique tranquilo. A boa notícia é que ela já nasceu. Ela já nasceu, Noah. Tá tudo certo. Deus, ele não chega atrasado nunca. Talvez você foi frustrado por alguém, magoado por alguém. Você às vezes questiona: cadê Deus nessa hora? Por que Deus permitiu? Por que eu passei por isso sem merecer, de uma forma injusta? Fique tranquilo. E daqui uns dias você vai ter resposta para tudo que você viveu. E aquilo que Deus vai fazer em você vai servirá como um testemunho de vida para outros. Sabe? Por que às vezes a gente pensa: meu Deus, José foi um grande sonhador e olha tudo que ele passou. Você conhece qual era o sonho de José? Governar. Diga comigo, governar. Foi um sonho que Deus deu a ele. Não é verdade? Ele era o menor, ele era o queridinho do pai, usava túnica diferente, era rejeitado pelos irmãos. E ele, quando foi compartilhar os sonhos com os irmãos, gente, a casa caiu para ele. O quê? Nós vamos se dobrar diante de você? Você é um pirralho desse, um queridinho da mamãe? Nem pensar, nós vamos vender você. Vamos jogar você no poço. Depois vamos vender você para o Egito. Olha só. Mas o sonho do coração de José era o quê? Eu vou ser governador. Gente, se passaram 22 anos. Foram 22 anos de um grande processo para que ele estivesse pronto para reinar. Ele ficou só 12 anos preso de uma forma injusta. Você sabe da história? A mulher de Potifar tenta abusá-lo, né? Hoje em dia, está quase igual hoje em dia, a mulherada, né? Sangue do cordeiro, tem que fugir da mulherada. José estava assim, fugindo da mulher de Potifar. E ela: não, vem aqui, eu quero você. Você é gatinho, eu quero você. Não, ele não quer, eu sou de Deus. Eu tenho um sonho, eu vou governar essa nação. Eu não posso me vender por uma noite de prazer para uma eternidade de governo. Eu não posso me vender por algo tão pequeno diante de um sonho tão grande que Deus tem para mim. Em outras palavras, José estava falando isso para aquela mulher. E mesmo assim, ela trama tudo aquilo, joga ele na prisão. E ele não ficou 1 ano, 2, ele ficou 12 anos. 12 anos. Gente, 12 anos não é muito tempo para você perder sonhos. Você perder a visão clara, uma palavra diretiva que Deus deu. Sim, claro que é.
Mas em nenhum momento o sonho foi apagado. Então, não reclame daquilo que você talvez está vivendo hoje. Das traições, dos problemas, das dívidas, da falta de amor de muitos. Não reclame disso, isso tudo vai servir para um grande testemunho, assim como José. Você vai ser um provedor de salvação para a sua própria família. Você vai ser um provedor de salvação para aqueles que traíram você. Foi o que aconteceu com José. Quando todo o Egito está em crise, quando toda a terra não vê mais chuva, ele tem a grande ideia de Deus, né? A primeira cooperativa nasceu ali, os celeiros. E ele começou a vender aquilo que ele tinha estocado. E quando chegou os irmãos, os pais, aqueles que tinham traído, aqueles que tinham vendido, aqueles que tinham rejeitado, ele poderia ter toda a autoridade, dizer, não, agora vocês vão comer na minha mão. Às vezes nós temos pessoas assim, eu quero, Senhor, coloque aquela pessoa aqui, Jesus. Senhor, se o Senhor colocar ela aqui. Não. José, quando teve a oportunidade de salvar todos os seus irmãos, toda a sua família, ele fez isso. Para um sonhador, a salvação não é só para ele. Para um sonhador que entende todos os processos, a salvação não é só para ele, a salvação é para todos. É para uma nação, é para toda a família. Então é uma necessidade de esforço. Esforça-te. Esforça-te naquilo que Deus clareou já na tua mente. Não perca o foco por nada. Pastor, mas eles não me dão resposta, eles não falam mais nada, estão me deixando no vácuo. Fique tranquilo. Só foque no sonho, só foque na palavra, só foque na promessa, porque ela vai se realizar. A palavra não volta vazia. Se esforce. Se esforce. E o esforço. Sabe o que é o esforço? Diga comigo, é a prática da fé. O esforço é a prática da fé. Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus pode ter liberado milhões de palavras, milhões de sonhos para o teu coração, mas se você não tiver fé para se esforçar para aquilo, não adianta de nada. Sabe qual é o maior sonho de Deus para toda a humanidade? Coloca aqui para mim, João capítulo 3, versículo 16. Esse é o sonho macro de Deus. João 3,16. Eu sei que muitos já sabem. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o sonho macro de Deus. Que todos tenham vida eterna. Que todos não pereçam. Que ninguém pereça. O tamanho do amor de Deus, ele é para todos. Mas a pergunta é, por que não estão todos ainda? Por que não estão ainda todos alinhados com esse amor? Deus falhou? O amor de Deus é falho? Ou somos nós que não nos esforçamos em permanecer na fé? Em permanecer na palavra diretiva que Deus deu? Há uma necessidade de esforço. E a Bíblia está recheada de homens e mulheres que tiveram isso. Mas eu gostaria só de falar de um. Eu vou ler esse texto e eu vou orar com você. Mateus capítulo 16, versículo 18. Mateus 16, 18 diz assim: também eu digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 19, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Quando se fala de esforço, quando se fala de fé, é impossível você não lembrar de Pedro. É impossível.
Pedro foi o cara que mais comprou as ideias de Jesus. Enquanto todo mundo tinha uma revelação equivocada de Jesus, ele é certeiro. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Uau, Pedro! Tua fé é tremenda. Não foi carne que revelou isso, você foi o Espírito. Jesus dá uma ordem para ele: Pedro, nós vamos pagar um imposto aqui, né? Estamos sem dinheiro. Pedro, vai lá, que a moeda do meu imposto, do teu, vai estar na boca de um peixe. Uau! Como assim? Vai lá, vai, Pedro, vai lá, pesque lá. Porque o pagamento do nosso imposto está lá já. Só um homem de fé faz isso, irmãos. Concorda comigo ou não? Pedro vai lá, pega o peixinho, abre a boca dele, tá lá a moeda, paga o imposto. Pedro está no mar, em cima do barco, tempestade, com os discípulos, vento. Aí eles veem um fantasma, né? Que no meio da tempestade, até Jesus parece um fantasma. Cuidado então. Cuidado com as tempestades da sua vida, que às vezes o teu Salvador pode ser o teu maior medo. Todos os discípulos estavam apavorados. Meu Deus, vamos morrer. E agora, para melhorar, tem um fantasma ainda. Aí Pedro, peraí, não é um fantasma não. Vocês são tudo uns incrédulos mesmo. Eu não sei porque Jesus escolheu vocês, seus incrédulos. Por que, Pedro? Aí Pedro falou: quem é você aí? Essa é a minha tradução, tá? Você é um fantasma mesmo? Pedro, você me conhece, Pedro? Que é isso? É Jesus! Olha aí, ó, seus cabeção. Mas será que é Jesus mesmo? Se é você mesmo, mestre, manda eu ir com você aí. Uau, Jesus ficou assim, então, vem, Pedro. Vou fazer história, tá? Beijo para vocês. Desceu do barco, começou a andar sobre as águas. Uau, fez história. Quem mais andou sobre as águas aqui, gente? Não conheço ninguém. Mas ele afundou, mas ele andou. Vamos parar ali, né? Pedro andou sobre as águas. Mas não, vamos parar aqui. Andou, fez história. Por quê? Porque ele era um homem esforçado na sua fé. Note que quando ele afunda, né, Jesus até fala para ele: mas você é um homem de pequena fé. Eu fico pensando, se ele falou para Pedro que andou sobre as águas, afundou, foi pequena fé. O que ele estava falando dos 11 que ficaram lá, no barquinho, tremendo de medo? Você não tem nada de fé. Eu, se fosse Jesus, fala: vou embora, pelo amor de Deus. Pelo amor a mim mesmo. Sai de perto. Não, Pedro era o cara da fé. Fez história, andou sobre as águas. E a pesca milagrosa, então? Meu Deus. Quem entendia de pesca era Pedro. Ele pesca a noite toda. Jesus vai lá de manhã, usa o barquinho dele para pregar. Depois que Jesus usa para o ministério, para o reino de Deus, ele fala: Pedro, agora tu pode ir lá, que eu vou dar uma oferta para você. Vai lá. Como assim? É de dia, não se pesca de dia. Não, mas vai lá. Tudo bem, mas sobre a tua palavra, Jesus, eu vou lá então. Eu vou lançar a rede. E a gente sabe o que aconteceu. Lançou a rede, peixes e mais peixes. O barco dele estava indo a pique, ainda bem que ele era um homem de bom relacionamento. Começou a chamar: vem, me ajudem aqui. Se ele fosse um cara de mau relacionamento, ele tinha morrido ali, ó, extremamente próspero. Não é verdade? Mas Pedro era bom de relacionamento também. Era sanguíneo, mas era bom de relacionamento. O engraçado é que quando ele chega na praia, Jesus olha para ele, olha para toda a riqueza que ele tinha conquistado e fala: Pedro, vem, me siga. Eu creio que nesse exato momento foi a maior demonstração de fé de Pedro. Não foi andar sobre as águas, não foi lá pescar um peixe e pegar uma moeda, não foi ter a revelação que Jesus era o Cristo, mas nessa hora, quando Pedro estava
abundante, Pedro estava riquíssimo, Pedro tinha vivido algo sobrenatural. Ali, nesse exato momento, ele tem um esforço da sua fé de deixar tudo. Sabe por quê? Porque quando você deixa tudo por Jesus, você conquista tudo. Aleluia! Pedro deixa todo o peixe, que na época era a moeda da época, gente. Ele deixa tudo de lado para seguir a um Jesus, a qual ele entendia que era um provedor de sonhos. Que andar com Jesus era muito melhor do que andar riquíssimo sozinho. Andar com Jesus nos pensamentos dele que são mais altos, nos caminhos dele que são mais altos, era muito melhor do que viver uma vida boa de pesca, de ser conhecido como um grande pescador de peixes. Porque hoje ele não é conhecido mais como pescador de peixes, ele é conhecido como pescador de almas. Aleluia! E esse é o sonho, o primeiro sonho que deve ser gerado no coração de um homem e uma mulher de Deus. Ser apaixonado por pessoas, de entender que essas pessoas precisam morar com você nos céus. Elas precisam, por quê? Porque essa é a verdade do mundo. Jesus está voltando. E nós precisamos voltar a sonhar. Olha, melhorou. Uau, salva de palmas para a nossa mídia. Aleluia. Se coloque de pé comigo essa noite. Eu gostaria de orar com você. Depois nós vamos ouvir um testemunho maravilhoso. Se prepare.